Olá pessoal, faremos o nosso primeiro vídeo de Direito Civil e para este primeiro vídeo escolhemos dos vícios redibitórios. Está lá na parte dos contratos em geral. O vício redibitório consiste em vício oculto, que acomete coisa transferida em contratos comutativos, tornando-a imprópria ao uso a que se destina ou pelo menos lhe reduzindo o valor. Lá no artigo fala de contrato comutativo. Então, o que é o contrato comutativo? Faz parte da classificação tradicional dos contratos. Nessa classificação nós temos, por exemplo, contratos bilaterais, também chamados de sinalagmáticos, e unilaterais, contratos onerosos e gratuitos, consensuais e reais, solenes e não solenes, e temos também nessa classificação, além de outros, os contratos comutativos e aleatórios. Então, só para dar-nos uma noção, esses contratos comutativos são contratos onerosos, onde as partes pactuam suas responsabilidades quanto à prestação, ou seja, sabe-se exatamente qual a prestação, qual é a responsabilidade de ambas as partes, diferentemente, por exemplo, de um contrato aleatório onde pelo menos uma prestação é uma prestação incerta, ok? Então, voltando aos efeitos redibitórios, vale dizer que desde a Grécia antiga, sabe-se que esses vícios eles eram observados nos contratos de compra e venda de escravos e animais. Os mercadores que lidavam com essas coisas, eles não eram uma classe com um bom grau de confiança. Então, por essa razão, os mercadores deste comércio motivou-se quem mexia com esse tipo de negócio a imposição de que deveriam responsabilizar-se pelos defeitos ocultos e se tornassem responsáveis até mesmo pelos defeitos não declarados. Então, esses efeitos ultrapassam os contratos, por exemplo, de compra e venda. Há outros tipos de contratos que os vícios redibitórios são alcançados. Por exemplo, na permuta, por vício em uma das coisas trocadas. No caso da dação em pagamento, por defeito da coisa dada em pagamento. Dos contratos de sociedade, quando um dos sócios incorpora no capital social bem com vício na coisa. Muito bem. Vamos passar agora pelos artigos, e o primeiro é o 441 do Código Civil, que diz: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, constatado o vício, o adquirente pode rejeitar o bem, se quiser, e rescindir o contrato. No entanto, o adquirente poderá manter o negócio pactuado, não obstante estar com defeito. Nesse caso, ele pode se valer de ação estimatória ou quanti minore. Isso serve para que se mensure o quanto eu vou chamar de desconto, o comprador pode requerer do alienante. Então, o fundamento é o princípio da garantia. Na aquisição do bem, o comprador terá necessariamente direito ao usufruto da coisa como ele comprou, daquilo que foi pactuada, possuindo a garantia na hipótese de receber coisa com qualidades essenciais. O parágrafo único diz: é aplicável à disposição deste arquivo, deste artigo, as doações onerosas. A tutela dos vícios onerosos pode ser aplicada a doações onerosas, mas não nas doações puras. As doações puras são atos de liberalidade, onde o doador experimenta um empobrecimento justificado, deliberado, consciente. Então, não faria sentido, por exemplo, alguém doar algo sem qualquer tipo de contraprestação de quem está recebendo, e mesmo assim o doador ficar responsável pelo defeito da coisa doada. Então, por essa razão, não se aplica às ações de vícios redibitórios às doações puras. 442
em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Então, a lei traz uma outra alternativa de proteção ao prejudicado, presente o vício redibitório. Pode, por exemplo, o adquirente requerer o abatimento no preço pago. Desta maneira, conserva-se o bem por meio da ação estimatória ou actio quanti minores, algo que nós já vimos também. Trata-se de ação edilícia, como também é denominada a ação redibitória. Essa alternativa perde sua força sob a hipótese do artigo 444, quando ao adquirente resta apenas a ação redibitória em função do perecimento total da coisa. Então, se a coisa pereceu completamente, não há então aí de se falar em abatimento no preço. Artigo 443, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, ele deve restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, então nós temos aí algo mais brando. Então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Note que neste artigo não há isenção de culpa por desconhecimento do defeito de quem alienou o bem. A diferença reside no fato de que quando há o conhecimento, a restituição deverá ser daquilo que recebeu acrescido de perdas e danos. E caso não conhecia, restituirá o valor mais despesas do contrato. Ou seja, há responsabilidade mesmo agindo com boa-fé subjetiva. A ideia por trás disso é incitar comportamentos diligentes quando no ato de pactuar contratos. Ok? Artigo 444, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Ao adquirente cabe a ação redibitória diante do perecimento da coisa em função do vício redibitório, nesse caso não cabendo o artigo 442, que fala sobre o abatimento do preço, como uma segunda opção, como uma alternativa quando a coisa estava com esse vício oculto. O alienante restitui o que recebeu, o valor do preço acrescido das despesas contratuais. Responde por perdas e danos caso verifique-se a prévia ciência do defeito oculto. Tá? Então, um artigo é interessante porque ele protege mesmo quando o bem perece na mão de quem comprou. Quando o problema, o vício já existia no tempo da tradição, ou seja, no tempo da entrega do bem. 445, o adquirente decai do direito de obter a redimição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e em um ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Parágrafo 1º, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de um ano para os imóveis. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o dispositivo no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando matéria. Então, o dispositivo aqui trata-se de prazo decadencial. Os prazos resultam dobrados em relação ao que dispõe o artigo 178, parágrafo 2º do Código Civil de 1916 e para os fins previstos no artigo 443 do NCC. O termo ACO para o cômputo do prazo é o da tradição da coisa, excetuando-se, todavia, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, apurando-se o prazo, nesse caso, a pedir da ciência do vício oculto. Nas relações de consumo prevalece a lei especial sobre as disposições gerais do Código Civil, de tal forma que os prazos são
diferenciados nos termos do artigo 26 do Código do Direito do Consumidor, permitindo, inclusive, a causa suspensiva. E por último, para encerrarmos, nós temos o artigo 446, que diz: não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Não é por estar amparado pelo prazo de garantia que o comprador deva se prevalecer dessa situação para abster-se de dar ciência imediata do vício verificado na coisa adquirida. Muito bem, encerramos então esse vídeo, que é o primeiro sobre direito civil, e para esse estudo nós utilizamos esse livro. Gostaria de apresentar para vocês o curso de Direito Civil, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald. Ok? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.